Boa noite a todos. Mais uma semana que nós estamos encerrando dos nossos estudos. Nós que terminamos o capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos e iniciamos hoje o capítulo 5. Bom, aqueles que já nos acompanham desde o início já sabem a metodologia que Kardec adotou no Livro dos Espíritos, através de perguntas e respostas. Mas esse capítulo 5 é um capítulo diferente, um capítulo especial. Com certeza Kardec sentiu necessidade de prestar mais alguns esclarecimentos, digamos assim, aprofundar um pouco mais os entendimentos que os espíritos estavam trazendo, especialmente sobre a reencarnação. Por isso que ele traz, então, esse capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências, e ele não traz aqui, diferente dos outros capítulos, questões e respostas dos espíritos, não. É como se Kardec tivesse pego o fruto de todas as suas pesquisas, ele que certamente recebera milhares de cartas dos centros espíritas, então existentes, né, dos núcleos, digamos assim, espíritas, né, no século XIX, que enviavam a ele comunicações, ele reenviava questões, recebia as respostas. E muito desse material que Kardec recebeu, é claro que o principal, aquele que ele sentiu ter a universalidade do ensino, fez parte da obra da codificação. Mas muito desse material nós podemos acompanhar com mais detalhes na Revista Espírita, que Kardec publicou durante 11 anos, mensalmente. Então, eu acredito que esse capítulo 5, diante da necessidade de Kardec percebeu, né, de explorar um pouco mais, de aprofundar um pouco mais, inclusive de ouvir as questões que eram trazidas a ele, ele trouxe por bem alguns esclarecimentos. Claro que não só por ele, mas dele, Kardec, baseado em tudo aquilo que ele até então estava assimilando, das incontáveis manifestações e mensagens que ele recebia, e claro, sob orientação dos mentores, dos espíritos responsáveis pela codificação. Então, agora, diferentemente, eu não vou nem ler perguntas e respostas, porque não existem nesse capítulo 5, e também não vou trazer uma leitura para vocês desse capítulo 5, porque seria muito cansativo. Na verdade, ele é um capítulo que, em comparação com os demais, ele é até pequeno, mas são praticamente 10 páginas de esclarecimentos do codificador sobre a pluralidade das existências. Então, nós vamos gastar aí umas 2, 3 aulas no máximo. Eu trouxe alguns pontos e nós vamos conversar sobre eles, né? Então, eu trouxe algumas ideias que Kardec coloca nesse capítulo 5 e nós vamos conversando sobre eles. Mais até que em outros capítulos, se vocês tiverem alguns questionamentos, postem aqui. Eu vou tentar ir mais nos comentários para a gente tentar ir respondendo na medida em que a gente vai fazendo os nossos comentários em cima daquilo que Kardec grafou. Bom, então vamos começar. Kardec ele inicia esse capítulo 5 basicamente apresentando essa ideia. A crença na reencarnação existe desde todos os tempos. Então ele vem dizer, por exemplo, que muitos diziam, lá no século XIX, né, que a pluralidade das existências, esse entendimento havia iniciado com Pitágoras. Mas, na verdade, isso afirmado por Kardec, e aqueles que são conhecedores de filosofia e de história vão concordar com ele, que é isso mesmo, vão perceber que, na verdade, Pitágoras não foi o autor da metempsicose, porque os egípcios já falavam dela, os indianos já falavam dela, há muitos milênios antes de Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo grego. Então, a civilização, tanto indiana quanto egípcia,
já trazia a ideia da metempsicose bem antes de Pitágoras. E é muito interessante, porque nós vamos perceber que estes entendimentos, eles aparecem não tão somente na Índia e no Egito, mas, na verdade, ela se espalha pelo mundo mais antigo. Mas vamos lá. Não sabemos, diz Kardec, como os antigos adquiriram esse conhecimento, se por revelação ou intuição. Então, nós vamos ver lá no Livro dos Mortos, do Antigo Egito, esse entendimento da continuidade após a morte da vida, né? E da possibilidade da metempsicose. Nós vamos ver isso também lá nos Vedas, no Bhagavad Gita indiano. Nós vamos ver depois esse mesmo entendimento da metempsicose nos ensinamentos de Buda. Mas o fato é que estes ensinamentos, que estão lá grafados, milenares, não há esclarecimentos no sentido da sua fonte. Onde os antigos captaram esse ensinamento? Será que eram todos eles intuídos? Ou será que em algum momento da antiguidade isso veio como uma revelação? Será até mesmo que foram os próprios espíritos quem, se comunicando com os médiuns, trouxeram esse entendimento na antiguidade? Nós não sabemos, porque estes livros antigos não contam. Nós podemos supor. Então, nós podemos presumir que eles vieram tanto por intuição, porque a inteligência é característica do homem. Então, homens questionadores, indagadores, e que gostam de olhar a vida e buscar um sentido lógico para essa vida, estes homens podem, sim, ter caminhado neste entendimento como uma conclusão lógica e justa da vida. Mas esse entendimento também pode ter vindo através da mediunidade, por que não? Os médiuns sempre existiram. Aliás, a faculdade mediúnica, ela é inata do ser. A diferença é que o Espiritismo vem estudá-la com mais profundidade. Então, a grande diferença hoje em relação à antiguidade é que, diante das informações que nós temos e dos grandes questionamentos que movimentam o homem, os homens se uniram aos espíritos na busca de respostas. Mas, na verdade, os espíritos se comunicam com os homens desde tempos imemoriais. Através dos xamãs, através das pitonisas. Quando antes os espíritos eram entendidos não como espíritos, mas muitas vezes como deuses com D minúsculo. Deuses que representavam as paixões humanas. Deuses que vinham defender, proteger ou mesmo punir os homens. Então nós não vamos trazer, Kardec não vai trazer nesse texto aqui uma defesa de como surgiu o fenômeno da reencarnação, do entendimento da pluralidade das existências no passado. Inclusive ele diz, seja porém como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Isso que ele falou é algo muito interessante. Porque se nós fizéssemos uma pesquisa mais detalhada no século XIX, daqueles que se dedicaram ao estudo das revelações espíritas, nós iríamos perceber um grande número de homens e mulheres bastante inteligentes estudando o espiritismo. É claro que muitos homens simples, de bons corações,
também se apaixonaram pela doutrina e passaram a estudá-la, a entendê-la. Mas nós vamos ver nas linhas de estudiosos, de expositores e daqueles que defenderam o espiritismo no século XIX, muitos homens da ciência, muitos homens de estudo, de bom senso, de inteligência muitas vezes acima da média, homens bem colocados na vida ou não, mas homens que de forma nenhuma poderiam ser eles todos cunhados de loucos, irracionais ou ignorantes. E se nós podemos fazer esse estudo tão somente em relação ao século XIX e concluir que deve haver algo de verdadeiro numa doutrina, uma vez que homens sérios a estudam e a defendem, nós poderemos fazer essa viagem, digamos assim, na história também em relação ao passado. Então, em todos os tempos, quando se fala na pluralidade das existências, há homens não ignorantes, pelo contrário, homens de inteligência, que em a estudando, a defendem. Porque é muito interessante, se nós podemos ver a metempsicose, a palingenesia, como alguns falam também, que é esse entendimento da pluralidade das existências, desde os antigos, lá no Egito, lá na Índia, nós também podemos perceber, se tivéssemos um pouco mais de tempo, eu poderia trazer aqui várias mensagens, mas não é esse o nosso objetivo. Mensagens que foram dadas, muitas delas décadas antes do início dos fenômenos em Hydesville, em 1847, e décadas do início desse estudo mais direcionado de Kardec e da publicação do Livro dos Espíritos. Então, de tempos em tempos, surgia um médium, surgia alguém que trazia mensagens do além e que falavam não só da continuidade da vida, mas da pluralidade das existências. Então, o que Kardec quis dizer aqui é se efetivamente a pluralidade das existências não fosse verdadeira, ela já teria sido fadada ao esquecimento. Foi mais ou menos o que um dos anciões do Sinédrio, quando Jesus ainda estava se aproximando dos seus dias finais em Jerusalém, e o Sinédrio se reuniu, os rabinos estavam muito nervosos, os fariseus muito nervosos com as pregações de Jesus, com os seus milagres, queriam prendê-lo. E um dos anciãos o defendeu, dizendo que se o que ele dizia fosse mentira, a sua obra iria ser esquecida. Os seus feitos iriam ser esquecidos, as suas palavras iriam passar, iriam ser ignoradas. Mas se ele estivesse falando a verdade, que eles então não estivessem lutando contra as palavras de um enviado de Deus. O entendimento é mais ou menos o mesmo. Porque a mentira, a gente costuma falar, tem perna curta. Então, se a pluralidade das existências fosse algo inverídico, ela já teria sido fadada ao esquecimento. Se ela permanece em a civilização, é por algo de verdadeiro há, até mesmo porque aqueles que a defendem e que a estudam não são, em absoluto, homens e mulheres que nós poderíamos dizer assim, ignorá-los, no sentido de serem eles pessoas não confiáveis.
muitos homens e mulheres que estudaram e que estudam e que defendem o Espiritismo e, consequentemente, o dogma da pluralidade das existências. São homens dedicados, homens honrados, homens sérios. Então, algo de verdadeiro deve haver. É mais ou menos isso que Kardec vem defender nessas primeiras linhas nesse estudo. Mas ele fala ainda, assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Por que ele falou isso? Porque quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, iniciou as publicações da Revista Espírita, muitos críticos diziam assim, ele não está falando nada novo, isso aí é loucura dele, ele está pegando lá entendimento dos antigos filósofos, lá de Pitágoras, lá do Egito Antigo e trazendo, isso aí não é novidade. Como se essa antiguidade do ensinamento fosse desmerecer. E aí Kardec então responde a eles neste texto que ele traz. A ancianidade, quer dizer, a antiguidade deste entendimento não é objeção, mas pelo contrário, é prova a seu favor. A metempsicose dos antigos, no entanto, ela tem profunda diferença em relação à moderna doutrina da reencarnação. Os espíritos rejeitam de todo, de forma unânime, a transmigração da alma humana para os animais. Então, eu já cheguei a comentar rapidamente aqui, em algumas lições da primeira parte do Livro dos Espíritos, sobre a metempsicose. Se não me falha a memória, quando a gente falou um pouquinho da palingenesia. Muito bem. Mas a metempsicose, em resumo, você acredita na pluralidade das existências, mas aqueles que têm o entendimento, segundo a metempsicose, eles creem que se você, hoje homem ou mulher, desencarnar, tiver errado muito, tiver sido muito injusto ou muito mal, você pode voltar ao plano físico da matéria num corpo animal. Ou seja, você não vai mais reencarnar num corpo só de homem e mulher, mas você pode vir como um animal. É por isso que muitas vezes a gente brinca, né? Que na próxima vida eu não quero voltar um vagalume, não quero voltar um morcego. Mas isso é só na brincadeira. Porque os espíritos a refutam de forma total. Ou seja, os espíritos nos dizem a pluralidade das existências é real, mas o progresso do espírito é constante. As conquistas do espírito são sempre arquivadas. Nós vimos isso bastante no capítulo 4, que a gente acabou de estudar. Então, uma vez que a inteligência, o raciocínio lógico é conquista do espírito, ele não há de perdê-lo reencarnando no corpo de um animal. Então, essa é a grande, básica diferença entre a reencarnação que nós falamos e a metempsicose, da forma como, por exemplo, muitas vezes os budistas a entendem, ou mesmo os indianos a entendem. Então, o fato é que nós temos várias experiências reencarnatórias. Para nós espíritas, uma vez no reino hominal, ou seja, uma vez experienciando como homens e mulheres, o nosso trajeto vai ser sempre como homens e mulheres. Mesmo que invariavelmente, ou se assim necessário for, por conta do mau uso que tenhamos feito do corpo, da inteligência, de alguma faculdade, nós retornemos numa experiência reencarnatória com um corpo mais limitado, mas sempre um corpo hominal. Então isso tem que ficar claro para vocês, porque às vezes as pessoas, principalmente leigas, confundem, né? Então nós espíritas, nós acreditamos na pluralidade das existências, mas não na metempsicose. Para nós, o que há é a reencarnação. Bom,
Mas continua lá Kardec. Os espíritos reapresentam a reencarnação de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador. Assim como a faculdade mediúnica existe desde a antiguidade, e ela era mais ou menos algo quase que intuitivo, porque não havia, não vou nem dizer treinamento para isso, mas não havia uma profundidade de buscas e de pesquisas sobre isso. Não como a doutrina espírita realiza. Tanto é assim que a palavra médium surge cunhada dentro da doutrina espírita. Mediunidade assim também. Então, a única diferença da mediunidade hoje para a mediunidade da antiguidade é que hoje os médiums podem estudá-la melhor, podem conhecer melhor os mecanismos da sua sensibilidade, podem compreender de forma mais racional, de forma mais lógica, como se dá esse fenômeno. E justamente porque podem aprofundar mais o entendimento, o seu conhecimento, podem dirigi-la melhor, podem educá-la. Então, o estudo da mediunidade, o estudo da doutrina espírita, não vai fazer em absoluto que você vire médium amanhã. Não é porque você estuda o livro dos médiuns que você vai passar a ver os espíritos. Mas o fato é que se você os vê estudando a doutrina espírita, você passa a não temê-los, passa a compreender os mecanismos que regem a vida no plano material e nos planos espirituais. E tudo aquilo que a gente passa a compreender, a entender, que a gente se aprofunda no estudo, o medo vai deixando de existir. Não passa a haver mais temeridade. Por quê? Porque você está levantando o véu daquilo que antes você não compreendia, mas que agora você compreende. E porque você compreende, é você que controla. Então, o grande chamado dos espíritos aos médiuns para que eles estudem é justamente para que eles tenham consciência da sua responsabilidade e participação em toda a fenomenologia mediúnica. Nós não estamos navegando sem timoneiro. Nós, os médiuns, não estamos relegados às influenciações positivas e negativas, sem ter absolutamente nada com o qual nos proteger. Não. É o estudo embasado, é a dedicação, claro que o estudo que se une à vivência. Então você estuda e você vive aquilo que você estuda, dentro, claro, da disciplina necessária para que haja harmonia, para que haja uma conexão com Deus e com os bons espíritos. Aí sim, a grande chave para o enfrentamento não só dos desafios da vida cotidiana, mas das grandes questões que muitas vezes os médiuns apresentam. Mas vamos continuar. Independente das opiniões exclusivamente pessoais, daqueles que não gostariam de retornar ao plano físico em novas experiências, a reencarnação existe, por mais que se sintam contrariados. Isso é muito interessante, porque aqui no texto ele fala um pouquinho melhor sobre isso, mas eu li bastante sobre isso na Revista Espírita, que a Revista Espírita ela vai trazer mensalmente, durante 11 anos, né, muitas comunicações que Kardec recebia. Então, comunicações mediúnicas, orientações que ele recebia, que ele repassava, mas ele também refuta muitas críticas.
E dentro dessas críticas, muitos arguiam contra o entendimento da pluralidade das existências, simplesmente falando assim, mas eu, depois que eu viver essa vida, eu não quero voltar aqui nunca mais. Não vou ser eu que vou voltar. Ninguém vai me obrigar a voltar. É interessante você pensar assim, porque eu acho que o orgulho e a soberba é maior do que tudo, né? E quando é que Deus para ouvir efetivamente e acatar a nossa vontade? Quando é que as leis naturais, as leis da natureza, elas obedecem incontinente à vontade do homem? É a mesma coisa que dizer que se eu, por exemplo, acreditasse que eu tenho todo este poder, né, eu diria assim, não, eu não quero mais que chova, nunca mais. Ou não, agora eu quero que chova todos os dias, e a natureza vai me obedecer. Ou então, eu quero, por exemplo, dizer para mim mesma, não, a partir de hoje você nunca mais vai ter enxaqueca. A minha vontade soberana está dizendo e assim vai ser. E o meu organismo físico e espiritual vai obedecer. É bem diferente a realidade, né? Então Kardec quer dizer exatamente isso. Não é porque alguns dizem que não gostariam de retornar ao mundo físico, quer dizer, que não gostariam em absoluto de reencarnar novamente, que a reencarnação deixa de existir. Uma vez me perguntaram num grupo de estudos como seria o despertar dos materialistas do lado de lá. O que acontece com eles? E eu me parei um pouco para pensar, né? Bom, não existe uma matemática, né? Quer dizer, eu não posso dizer assim, todo materialista, quando desencarnar, vai acontecer assim. Mas, com base nos relatos e nas obras que a gente já estudou, que a gente já leu, eu, na ocasião, eu respondi só que, independente do que ele creia ou descreia, ele vai continuar vivendo do lado de lá. E aí nós vamos ter alguns exemplos, né? Nós temos um muito conhecido, que é o nosso André Luiz, que era materialista, né? E que apresenta, então, o relato das suas impressões, profundas impressões que ele teve ao se deparar no umbral com uma realidade que ele acreditava piamente que não ia existir. Então, André Luiz faz essa constatação. Ele, justamente, em sendo materialista, mas em sendo ligado à ciência, em determinada altura ele percebeu que já não estava mais naquele corpo. Ele já não estava mais onde ele estava antes, num leito hospitalar. Mas ele visualizava, ele sentia, ele pegava e ele vivia um tempo relativamente grande em uma realidade diferente. E ele diz que era, então, uma realidade diferente até mesmo do que a igreja falava. Com certeza, André Luiz teve pouco contato com a religião dominante, então, né, no Brasil, o catolicismo. Então, ele afirma que a realidade que ele estava vendo não era a realidade, nem mesmo que a religião havia falado, e muito menos a realidade que ele acreditava que não existia. Então, o fato de André Luiz ser materialista não interferiu absolutamente em nada na continuidade da vida. Então, a continuidade da vida do espírito vai acontecer para ateus, para crentes, para espíritas, católicos, evangélicos, budistas, muçulmanos, hindus, a continuidade da vida do espírito. E nós vamos, então, nos deparar com esta realidade do plano espiritual, da forma como a possamos compreender, nos sentindo confusos ou esperançosos, entendendo, compreendendo, porque aquilo é fruto do nosso estudo anterior, ou simplesmente duvidando apesar de viver. Mas onde eu estou? O que é isso? Não, eu não posso estar morto. Porque eu tenho mãos, braços, eu estou falando, eu estou vendo as pessoas, mas eu falo com elas, elas não me respondem.
Eu vou até minha casa, chamo todo mundo finge que não me escuta. Então, a realidade hoje ainda, de grande parte dos desencarnados, é uma realidade ainda de muita surpresa. Às vezes, levando à perda de um precioso tempo, até que você tenha um mínimo de equilíbrio e maturidade para compreender que as suas crenças anteriores não respondem pela realidade que você depara. Então, a reencarnação é uma realidade. Você pode até negar. Eu não acredito. É um direito seu. Mas isso não muda a realidade a qual você vai se deparar após a sua desencarnação. Bom, amanhã a gente continua o nosso bate-papo. Nós estamos aqui com o Anderson, com a Denise, com o Alberto, com o Carlos. Obrigada pela presença de vocês. Por todos os outros que nos acompanham em outros dias, em outros horários, né, na medida que o material fica à disposição na página do Cefacis. E nós voltamos então na terça-feira que vem, às 7 horas da noite. Um grande abraço.